Você sabe por que o alpinista é o profissional que mais existe numericamente no mundo? Porque tem ele aos montes. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de trama política? E se eu juntasse um filme de trama política com elementos de geopolítica sul-americana? Você está acostumado a só ver filmes hollywoodianos sobre esse tipo de temática? Então eu vou te apresentar uma produção argentina para a gente puxar, inclusive, uma discussão sobre o bloco econômico mais bem consolidado da América do Sul. Vem conferir comigo! A Cordilheira, La Cordillera, filme argentino de 2017, dirigido por Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín. O filme conta a história do recém-impossado presidente argentino Hernán Blanco, que está indo para o Chile numa cúpula com países sul-americanos discutir a criação da Aliança Petroleira do Sul, uma organização multiestatal que pretende gerenciar a produção de petróleo em toda a América do Sul. Blanco é visto com curiosidade pela imprensa argentina e internacional, visto como um nome novo na política, flertando com a inexperiência por não ter sido governante de Buenos Aires ou uma grande cidade do país, e acaba sendo apagado pela presença do presidente do Brasil, que é conhecido por assumir uma postura de protagonismo no Cone Sul, sendo popular e reconhecido como grande combatente da pobreza e da desigualdade. Blanco vai para a cúpula preocupado, pois os bastidores de seu governo não dão conta que seu ex-genro fez uma ameaça junto à sua equipe de que irá denunciar um esquema de superfaturamento de campanhas políticas. Com medo de que chegue logo à imprensa e eventualmente possam encontrar Mariana, sua filha e ex-esposa do denunciante, Blanco exige que ela também vá ao Chile com ele, como se fosse uma visita familiar, mas na verdade afastando-a da imprensa argentina e evitando um eventual escândalo vazado. Mariana estranha esta exigência de seu pai, inclusive porque desde que ele assumiu o cargo de presidente da Argentina, a relação entre os dois anda bem distante. Junto com este dilema familiar e o medo da explosão midiática de um esquema de corrupção, Hernán Blanco ainda vê uma trama de bastidores políticos complexa, pois a proposta da cúpula é que os 10 países sul-americanos, todos menos Guiana e Suriname, discutam a proposta da criação desta superestatal. Mas o México, que é um país convidado, veio para desempatar a votação e o seu presidente está procurando Blanco, querendo conversas posteriores que possam lhe servir de interesse, sendo que ele assume no encontro a postura de achar que a iniciativa deveria ter mais países e não só os sul-americanos, o que vai na contramão da bandeira de crescimento do Cone Sul e eventual liderança do bloco por parte do governo brasileiro. Os eventos retratados no filme, é bom destacar que são fictícios, mas eles servem para a gente usar como referência para entender uma série de debates de bastidores, de relacionamento e influência geopolítica dentro de todo o contexto sul-americano. O filme não deixa explícito qual é o órgão que está reunido aqui com os países sul-americanos e a participação de outros, inclusive de fora. Mas podemos dizer que ele simula a reunião do bloco econômico mais forte da América do Sul, o chamado Mercosul, Mercado Comum do Sul. Blocos econômicos são acordos comerciais firmados entre os países como forma de se favorecer o trânsito de mercadoria entre eles. O Mercosul é com certeza o mais bem-sucedido do continente sul-americano, mas é bem menos integrado e complexo que a União Europeia. Com certeza este é o bloco mais bem organizado e sucedido no mundo. Aliás, quer saber um pouquinho mais sobre a União Europeia? Eu vou te convidar para indicando vídeos para você assistir depois sobre os filmes Milagre na Cela 7 e Eurotrip, Passaporte para a Confusão. O Mercosul foi criado oficialmente em 1991,
com 4 países membros: Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, no episódio chamado Tratado de Assunção, por ter sido assinado na capital paraguaia. Desde os anos 1980, Brasil e Argentina já buscavam uma aproximação comercial de forma que favorecesse o tráfego de mercadoria entre os dois países. Os blocos econômicos são propostas de se criar uma chamada Área de Livre Comércio, na qual os países membros aceitam a não cobrança ou redução de carga de imposto alfandegário, ou seja, o imposto cobrado sobre mercadorias que são importadas. O imposto alfandegário é uma ação que se forma como a chamada medida protecionista, nome dado para o ato de se proteger o mercado nacional de produtos importados. Pense no Brasil, se você só comprasse coisas importadas e nada que é feito nacionalmente. E muita gente, aliás, fazendo isso. Entenda que a indústria nacional fecharia. E ao fechar, uma série de vagas de empregos que estão ligados também indiretamente com a fábrica, pois tem gente que da fábrica ia ali perto almoçar, pegava um ônibus, comprava no mercadinho perto da indústria e por aí vai. Ou seja, criaria uma grande crise de geração de empregos internamente. Então, no mundo de importação e exportações como um todo, há a prática de uma inserção proposital de taxa adicionada para o encarecimento dos produtos importados de fora. Fazer um acordo de livre comércio é justamente o inverso desta ideia, se abrindo as fronteiras para produtos de países selecionados neste acordo, para que haja um livre trânsito de mercadorias entre estes membros. Todo bloco econômico é isso, essa ideia básica, sendo que há outros estágios onde se aumenta a complexidade do acordo, a partir da inserção de novos tipos de facilitadores de diálogo, de acordo político e trânsito de pessoas. No caso do Mercosul, o acordo abrange uma chamada União Aduaneira, um tipo de relação comercial onde também se insere uma TEC, Tarifa Externa Comum, uma taxa padronizada para a importação de mercadorias, para se evitar entre os países membros uma eventual entrada de produtos de um país fora do bloco, com taxas diferentes entre eles, e um posterior deslocamento de mercadorias internamente. Para ficar mais claro, a TEC estipula que todos os países do acordo devem ter o mesmo valor de importação para os mesmos produtos com as mesmas procedências de país. Por exemplo, os membros do Mercosul, tabelando um percentual de 15% de imposto para mercadorias industriais vindas da China, estipula-se que todos eles cobram o mesmo valor para evitar um deslocamento de mercadorias, por exemplo, para o Brasil vindo do Paraguai, se esse tivesse uma cobrança de impostos menor do que o acordado na TEC. Eu sei que o exemplo do Paraguai já criou para você uma tendência na cabeça de imaginar que a situação que eu descrevi realmente já ocorre. Mas essa entrada de produtos chineses via Paraguai no Brasil se dá por outros tributos inseridos pelo país vizinho, que são menores do que o do Brasil. O Mercosul aumentou o número de membros em 2012, com o ingresso da Venezuela como 5º país membro. Porém, desde 2016 e até a data presente do lançamento deste vídeo, o país andino está suspenso do bloco por ser enquadrado na quebra da cláusula obrigatória dos países membros de se respeitar a democracia. A decisão foi tomada em votação pelos outros membros ao se questionar denúncias de trato truculento contra a oposição política por parte do governo Nicolás Maduro, sendo uma de outras várias questões que configurariam o desrespeito democrático que é exigido pelo bloco. Mas além dos 5 países, agora 4 com a suspensão da Venezuela, há outros que seguem o status de países associados, que não possuem integração plena com todos os destaques já citados, mas que comercializam produtos com os membros do Mercosul com valores menores de taxa alfandegária. Além disso, México e Nova Zelândia participam como países observadores do bloco,
participando das reuniões com a finalidade de aproximação diplomática e busca por eventuais outras formas de aproximação política, mas sem formalmente se integrar comercialmente. O Mercosul tem dois nítidos problemas para se favorecer uma maior e eficaz integração entre os países membros. Primeiro, o fato de os países terem uma grande disparidade econômica interna entre si, e com isso a concentração fica em Brasil e Argentina, fazendo com que muitas vezes os próprios países membros do Mercosul optem por fortalecer laços comerciais com países de fora do bloco, onde há outros padrões produtivos que possam parecer mais atrativos. Por exemplo, imagine se para Paraguai ou Uruguai, será que é mais interessante realizar um acordo prioritário industrial com Brasil e Argentina ou com a própria China, que nós usamos no exemplo anterior? É verdade. Ou seja, o fato de o bloco acabar não tendo uma diversidade de polos industriais, polos econômicos diversificados que pareçam interessantes, acaba fazendo com que este atrativo de outros países externos ao bloco seja um chamativo, um chaveco, para você acreditar que seja mais interessante fortalecer laços fora do que internamente. E segundo, a questão da geografia local, onde há uma rede logística interna bem ruim, onde as formas de ligação entre os países por via terrestre é limitada, dificultada, por exemplo, pela presença da Cordilheira dos Andes. E aí, você já conhecia este filme? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou? Dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!